Estamos ao vivo agora com o nosso Entre Gigante podcast que vai literalmente mudar a sua vida. Eu tenho certeza e convicção disso. Por quê? Porque Deus coloca coisas grandes em pessoas pequenas. E eu tenho certeza que esse podcast, através de mensagens, convidados que estarão comigo nessa mesa, trará segredos que vai fazer com que você viva o sobrenatural. E o nosso primeiro Entre Gigantes, eu tenho um convidado aqui, gigante. Amém. Não de estatura, mas de mentalidade. Um prazer, Lucas, Amém. Poder te receber aqui, pastor Lucas, Amém. Poder te receber. Eu queria que você se apresentasse aí para essa galera que está ansiosa em te ouvir. Amém, apóstolo. Que alegria poder estar aqui entre os gigantes, ser o primeiro convidado e abrir essa porta de entrevistas e de palavras liberadas para a nossa mente poder ser mudada, dilatada, nossa mente poder ser expandida e a gente alcançar tudo que Deus tem para nós. Eu sou o pastor Lucas, de Capivari, minha cidade de origem. Por que eu estou colocando a minha cidade de origem? Para reforçar o que o apóstolo disse. Deus pega gente pequena, de lugar pequeno, para fazer coisa grande, porque Ele é grande. Sou pastor na Igreja Pura Fé em São Paulo, casado com a Tatiane, tenho um filho chamado Gabriel, prego desde os meus 5 anos de idade. Então, vamos para 26 anos ministrando, pastoreando, e eu estou aqui contigo hoje, apóstolo, bom demais. Glória a Deus. Eu já quero fazer uma pergunta quente. Você ouviu a voz de Deus a primeira vez e entendeu que Deus estava falando com você? Você tinha que idade? 5 anos? Não. O chamado foi com 5 anos, porque foi a primeira oportunidade que eu tive para pregar dentro de uma situação que os meus pais se converteram porque eu não falava até os 4 anos por ser um autista não verbal. Então, eu não falava. Então, até os 4 anos não falava. E meus pais trouxeram a igreja para casa e num culto, em casa eu vi todo mundo falando glória a Deus, eu quis falar glória a Deus também, que eu achei muito interessante todo mundo falando glória a Deus. E a partir daquele momento eu me interessei por aquela pessoa que estava na frente falando. E eu quis saber o que era, e depois meus pais foram me ensinando, eles se converteram, então ninguém sabia muita coisa. E com 5 anos, num culto de criança, eu tive a oportunidade para começar pregando, e eu comecei a pregar, e eu nunca mais parei. Então foi ali que começou. Mas a certeza mesmo da chamada, no sentido de ouvir a voz de Deus, foi quando eu tinha 9 anos, e foi um caso muito curioso, porque eu lembro que eu estava na igreja, eu sempre gostei de... Hoje nas nossas igrejas acabam não tendo isso, mas eu vim de uma igreja que fazia isso, que é dar oportunidade. Sim. E era a famosa saudação. E eu me lembro que eu fui chamado para dar uma saudação, e naquele dia, apóstolo, eu não consegui falar essa saudação, porque tinha acontecido uma coisa muito engraçada com 2 meninos no banco. E quando eu fui ler a palavra, eu olhei para eles e comecei a rir. Mas comecei a rir muito. E eu comecei a rir e depois eu comecei a chorar, porque daí eu falei, agora eu vou apanhar, meus pais vão bater em mim, porque eu estou fazendo essa vergonha no meio da igreja toda. Não consegui ler o versículo e saí andando com a Bíblia e fui por lá fora. Meus pais me deram uma exortação, lógico, pelo que eu tinha feito, e eu sentei. Naquele dia, o pregador chegou depois desse acontecimento. Não me lembro quem é o pregador. Eu sei que ele chegou. E eu estou falando de 20 anos atrás, o que significa que naqueles dias um pregador chegar para pregar sem Bíblia. Ele chegou sem Bíblia para pregar. Então, quando ele chegou para pregar sem Bíblia, ele subiu no púlpito e ele me chamou para sentar ao lado dele. É lógico que eu não fui. Então, ele me chamou pela segunda vez, eu também não fui. Pela terceira, ele fez uma cara, um semblante muito bravo, e eu fiquei com medo. E eu não olhei para a igreja me olhando, e eu apenas fechei os olhos, peguei minha Bíblia e fui para o púlpito. Ele recebeu a oportunidade para pregar, e ele disse assim: quem quiser saber por que esse menino está no púlpito, não fale comigo. Deus que mandou
colocar ele aqui. E segundo, eu vou pregar o que esse garoto ia ler, mas não conseguiu ler antes de eu chegar. Meu Deus. Foi. E eu li Isaías 43, versículos 1 e 2. Pois agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Eu não sei como, mas ele pregou. Apenas esses 2 versículos. E após o culto, ele mandou chamar minha mãe. E foi naquele momento que ele disse assim: se despeça dele, porque ele não é seu. Ele será o primeiro a sair da sua casa. E eu sou o caçula. Ele vai ser o primeiro a ter dias em que a senhora vai querer ele por perto e ele não vai estar. Naquele momento, eu entendi. Eu tinha 9 anos. Deus, naquele momento, marcou minha vida. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu me lembrava que para cada vergonha que eu passasse, Deus tinha uma porta aberta, porque Ele me disse que faria isso. Ele confirmou a minha chamada no momento de maior vergonha da minha vida. Naquele momento seria a maior vergonha, que eu não conseguia ler o texto. Mas é porque não era para mim ler o texto naquela hora. Ou seja, às vezes a gente tem que entender que a grandeza de Deus se manifesta exatamente depois de ter nos exposto à vergonha. Então, eu acho que a mentalidade gigante é não ter medo de passar vergonha. É ter medo de nunca ter sido exposto. Porque só quem é e aceita a vergonha de ser exposto é capaz de fazer da sua própria tragédia um testemunho. Se não, não tem história. Meu Deus. E o interessante, você falando, citando, melhor dizendo, esse texto, falando das 3 vezes que ele chamou, me veio à memória quando Deus chama Samuel. Porque a Bíblia diz que Deus não falava, né? Naquele tempo, havia um silêncio de Deus. E aí Deus vai chamar Samuel por 3 vezes. E aí na 3ª vez que ele bate na porta de Eli, ele vai dizer para Samuel: olha, se ele te chamar de novo, em outras palavras, ele não fala com ninguém. Ele falou com você 3 vezes. E se ele te dá mais uma oportunidade, não perca de forma nenhuma. Amém. Então eu entendo que essas 3 vezes que esse homem te chamou, era simplesmente para você entender que quem estava te chamando era Deus. Com certeza. Não existe possibilidade de você voltar aí o relógio 20 anos atrás, um pregador chegar na igreja sem Bíblia. Não Se tem. chegar na igreja sem Bíblia, não prega. Não prega, jamais. Não tem como. Então, que coisa maravilhosa. E entender esse chamado, né? E eu acredito que como para você não foi fácil, para você ter esse entendimento, essa compreensão do chamado de Deus, se você tivesse no lugar da sua mãe, o que você falaria? Sua mãe teve entendimento, teve essa compreensão que você foi gerado por Deus no ventre dela para as nações? Minha mãe teve o entendimento, teve a compreensão, mas eu acredito que é muito complicado quando você recebe uma promessa gigantesca, mas você não tem nenhum manual de como fazer. Uau. Então, a minha mãe não vem de uma família cristã. Ela não sabe o que é cuidar de um profeta das nações. Meu Deus. É isso que eu acho interessante. Por quê? Porque a mãe de Sansão recebeu o manual. Ó, faz isso e cuida disso. É assim que você vai cuidar desse menino. A mãe de Moisés não tem manual. Ela vai colocar ele no cesto na esperança que a princesa ache. Então, para minha mãe, eu acho que o problema todo, em todo esse tempo, foi ela tentar entender como que fazia, como que se criava. E agora? Deixa ele viver a infância dele, proíbe ele de algumas coisas, faz ele ficar lendo a Bíblia mesmo. Então ela tentou me criar e me educar a partir do que ela entendia. E
é isso que eu amo sobre Deus, porque às vezes até a dureza da minha mãe era uma forma de Deus me guardar, me proteger de situações que eu ainda não tinha maturidade para viver. Porque eu penso que a dificuldade de receber uma promessa é que a gente sempre acha que a promessa vai se cumprir no dia seguinte. E ela não vai se cumprir no dia seguinte. Ela não vai, assim, se cumprir no dia seguinte. Então, é muito complicado quando você vê as promessas que você recebeu se encaixar na vida dos outros e ver os outros se cumprindo e na sua parece que está atrasando. E por algum momento eu pensava que era culpa dos meus pais. Acho que é eles que não estão. Eles poderiam estar fazendo mais alguma coisa, mas depois eu compreendi que não era nada disso. Eu tinha que viver cada fase, eu tinha que viver cada processo. Eu tinha que ser podado para cada tempo. Porque se Deus disse que Ele queria fazer de mim um profeta, um ministro para as nações, Ele não estava querendo fazer uma coisa de um momento, Ele estava querendo construir algo que iria perdurar por tempo. E apóstolo, nada que é bom e nada que é excelente é criado ou é construído do dia para a noite, vai tempo. E eu acho que a grandeza de um ministério não é o quão rápido ele consegue chegar, mas o quão longo ele consegue permanecer. E eu acho que a beleza é exatamente isso. Eu comecei pregando com 5 anos de idade, e eu vi outros começando a pregar com 5 anos de idade, e eu vi outros fazendo isso, e eu vi outros que foram por um caminho que eu queria ter ido. O caminho de transformar aquilo em uma autoimagem, um caminho de fazer daquele ministério um bom negócio, até porque quem não se encanta de ver uma criança pregando. Sim. E o problema que isso poderia me trazer, então, ou seja, sem viver nada disso, já foi um processo complicado, é que às vezes muitos pais chegam assim e falam assim, eu queria que meu filho pregasse. Eu digo, você tem que ensinar o seu filho e a sua filha a amar o Senhor Jesus e ser discípulo de Jesus. Se Deus quiser chamar eles para pregar, Deus sabe como fazer, porque há um processo inegável de adultização também, no sentido, porque eu sei o que eu vivi, e olha que meus pais nunca me forçaram a nada. Então, o que eu estou dizendo é, Deus sabe como fazer conforme o seu tempo, e eu acho que esse é o processo. E se existe uma coisa, que foi um legado que minha mãe me deixou, e que ela sempre me lembra, é o fato de que se eu recebi um propósito de Deus, então é só em oração e falando com Deus que cada dia mais isso vai ficar claro na minha vida. E dentro do que você está falando, para a maioria das pessoas, a beleza da árvore está nos seus frutos. Exato. Mas, na verdade, o sustentar dessa árvore está nas suas raízes. Exatamente. Então, não existe frutos permanentes e duradouros se você não tiver raízes profundas. E existem pessoas que ela está tão encantada com os frutos que ela não está preocupada com as raízes. Porque ninguém vê raiz de árvore. Mas é justamente essas raízes que fazem com que você dê fruto permanente. E se você não tiver por trás de você pessoas que no mínimo tenham temor a Deus, ela vai negociar o inegociável. Porque dentro das propostas que vão chegar, como chegou várias propostas para você, se você não tem um coração totalmente temente a Deus, você vai caminhar com a identidade que não é sua. Exato. Porque eu ouvi Josué Gonçalves falando uma frase que eu achei fantástica. Ele disse, o que nasce grande é monstro e morre cedo. Exato. Então nada nasce grande, né? Nasce pequeno e vai crescendo no longo da sua caminhada. E as raízes é a bênção de você ter uma nova chance. Porque no processo, várias vezes seremos podados. E às vezes a poda é de Deus e às vezes a poda é de invejosos. Ué, faz parte. Mas ter raiz é ter a certeza de uma nova chance. Não foi isso que o Jó disse? Que embora o Jó estava querendo contrastar o fato de ele não ter esperança e uma árvore ter esperança,
Mas o que o Jó não sabia é que Deus faria dele uma árvore. E que ainda que cortasse e deixasse só as raízes ao cheiro das águas, ela brotaria. Ou seja, a grandeza de ter uma raiz é a chance de recomeçar quantas vezes for necessário. Então, eu aprendi que nunca abrir mão de ter raízes fortes. A questão é que para ter raízes fortes, você tem que suportar o tempo do silêncio, da escuridão, de ficar debaixo da terra, ninguém te vê, mas faz parte do processo. Se eu quero não apenas começar, eu quero ir até o fim. Apóstolo, tem uma palavra que Deus me ensinou. Deus me disse: Lucas, você quer o quê? Você tem 2 tipos de construção na sua vida. Você quer uma construção rápida ou você quer uma construção para as tempestades? Quando Jesus disse que existe 2 construtores, aquele que fez a casa na areia, o que fez a casa na rocha, Lucas vai deixar bem claro que eram os mesmos terrenos. A diferença é que um cavou mais. Ou seja, eu estou dizendo que às vezes as pessoas reclamam, mas o que na verdade diferencia uma da outra nem sempre é as diferenças de oportunidades. Mas é que um cava, o outro não. O outro, as pessoas podem estar no mesmo evento, ouvir as mesmas pessoas, ter as mesmas oportunidades do mesmo podcast, mas tem gente que vai ouvir isso aqui várias vezes e anotar. Tem gente que vai ouvir e falar: já ouvi. Então é o cavar até encontrar a rocha que vai definir a construção que você vai ter. E a construção, ela tem que ser para as tempestades. E isso aqui foi muito forte. Por quê? Porque para construir não pode ter tempestade. Mas para a construção permanecer de pé, você tem que pensar que a tempestade vai vir. Então, às vezes, a fragilidade daquilo que construímos é que esquecemos que as tempestades fazem parte da vida, eu querendo ou não querendo. E a única maneira de eu construir algo forte é se eu lembrar de colocar as tempestades na minha agenda. Se a tempestade vai vir, eu tenho que construir para resisti-la. Por que Noé e a sua família suportou o dilúvio? Porque construiu para a tempestade. Sabe, igreja se constrói para as tempestades. Negócio se constrói para a tempestade. Família se constrói para tempestades. Eu tenho que construir tão bem construído, na certeza de que um dia, se a tempestade vir, essa casa vai permanecer depois que a tempestade passar. Essa igreja vai permanecer depois que a tempestade passar. É construir para as tempestades. Eu não estou construindo apenas para que vejam. Eu estou construindo para suportar tempestades. Por quê? Porque a notícia vai ser essa: como que essa casa está aí há tanto tempo? Ela foi construída para a tempestade. É de dentro para fora. É um trabalho interno. É um trabalho interno. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é: quais foram os desafios que você encontrou? Porque eu também vim do interior, né? Aí você sai do interior, vai para uma grande capital. Quais foram os desafios que você encontrou saindo do interior para estar numa grande capital como São Paulo? Após o primeiro desafio meu foi a questão da minha dificuldade de relacionamentos por ser autista. Muito complicada. Ainda é muito complicada. Então, ter que lidar com várias situações é um desafio diário. Então, ter que desenvolver a empatia, ter que desenvolver a resistência, a resiliência, lidar com a questão da rotina, porque, por exemplo, a minha vida hoje, eu não tenho necessariamente a rotina que eu gostaria de ter. Então, eu vou ter que ir criando uma rotina diária todo dia. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é a mentalidade. A mentalidade é complicado, a mentalidade, apóstolo, e eu explico por que a mentalidade é complicado. Porque eu vim do interior, então eu moro aqui e tudo que eu preciso está ali. E ali, muito ali. Então, você está acostumado a ver a mesma coisa, a ter a mesma mentalidade, a ouvir as mesmas pessoas, e qualquer coisa boa já se torna um ponto fora da curva no lugar que você está.
Só que, às vezes, o excelente em uma cidade do interior não é o excelente numa capital. Ou seja, o fato de eu me desenvolver e me despontar como um comunicador, pregador ainda jovem ali, naquele lugar que eu estava, não significaria que quando eu fosse para um lugar maior, eu continuaria sendo um diferencial. Então, eu ia ter que mudar a minha mentalidade em muitos aspectos. Muitos aspectos. Ou seja, eu ia ter que aprender o que Jesus disse. Vocês estão sendo enviados para cidades. Então, vocês lembrem-se, são ovelha no meio de lobo. Ué, se aumenta o número do alcance, também aumenta o número de ataques e de gente que te vê. Então, se eu estava acostumado com um contingente de pessoas no interior, isso não tem nem como, multiplicou em um potencial gigantesco. Então, começa por aí. Outro desafio, logística, complicadíssimo. A questão da logística. Ter que lidar com coisas, com situações que eu só queria pregar. Entendeu? Eu não queria pregar. Então, situações como aeroporto, viagens, logísticas, ou ter que... Até porque, deixa eu dizer isso para o senhor, até porque, por exemplo, pensamento onde eu estava, interior, olha, ter que ter uma assessoria, uma secretária, não, tem que ser humilde, simples. Sinceramente, de vez em quando eu fico sem responder, até gente importante, da minha própria casa, da minha família, quanto mais. Então, tem que abrir a minha cabeça que para algumas coisas eu não estava sendo arrogante, eu só estava sendo organizado. Sim. Eu acho que isso é muito difícil. Por quê? Porque você tem que ir destruindo com limitações dentro de si. E eu acho que o outro ponto, e esse aqui foi o mais complicado para mim, apóstolo, mais complicado para mim, é que eu mantive pouquíssimas amizades. Outras não pude mais mantê-las. Por quê? Porque por causa do nível de mentalidade, qualquer coisa que eu falasse era entendido como se eu estivesse sendo arrogante ou sobrepor. Por quê? Porque eles ainda olhavam como Luquinhas de Capivari. E eu já não era mais Luquinha de Capivari. Como essência, sim. Mas para o crescimento, eu já não era mais o mesmo Luquinha. Então, quando muda o posicionamento, é natural que você seja mal interpretado. Ou seja, Nazaré não consegue suportar Jesus. Por quê? Porque eles ainda estão olhando para ele como o carpinteiro. E ele já encerrou esse ciclo. Então a dificuldade é que como as pessoas não suportam que a gente tenha avançado para a excelência, e a excelência bota luz na mediocridade, então a raiva não é que eles viram a gente crescer. A raiva é que essas pessoas, elas olham para si mesmo e vê que o problema nunca foi o lugar. Nossa. Sempre foi o posicionamento. Então, elas não me chamam de arrogante porque têm raiva de mim. Elas têm raiva de si mesmas. Mas como não têm coragem de admitir que elas foram um problema, então precisam encontrar um problema em mim. E esse é um grande desafio. É bem complicado. Mas você vai falando, passa um filme na minha cabeça, porque são situações que mesmo você sendo bem mais novo do que eu, né, situações que eu vivi, situações que eu vivo, até mesmo por ainda estar no interior, né, onde a organização ela soa como prepotência e arrogância. E não é. Você só quer ser organizado. Porque para onde você está indo precisa de organização. E aí as pessoas decidem não ir para onde você está indo, aí quer criticar. Não, o senhor imagina, por exemplo, o que um escravo no Egito fazia? Palha, pegava palha e fazia tijolos de barro, não é isso? Sim. Só que eu estou falando em Êxodo 2. Eu vou para Êxodo 26, a roupa de um sacerdote que é escravo tem ouro, tem pedra preciosa.
O lugar de culto deles, os móveis, eram todos... Ei, mas gente do céu, alguém poderia falar, não, para quem estava vivendo com barro, para que fazer uma estola sacerdotal de linho fino? Para quê? Ué, Deus estava imprimindo a glória dele. Então, é lógico que, como disse o apóstolo Paulo, eu sei viver em qualquer situação, eu não tenho problemas. E eu, glória a Deus, ainda prego em lugares simples, porque é o chamado de Deus para mim. Agora, não confunda o fato de que ser humilde e simples é ainda aceitar a mentalidade de palha e barro do Egito. Não. Eu sou vaso de barro, mas há tesouros dentro de mim. Glória a Deus. Ou seja, o fato de termos vivido uma situação não significa que temos que ficar preso a elas. É por isso que Deus deixou Israel por 40 anos no deserto. Por quê? Porque aquela mentalidade tinha que sair para o que eles iriam viver. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque algumas vezes, deixa eu dizer isso ao senhor e às pessoas que estão conosco aqui, guarde muito isso. Se a gente não entender os ciclos de amizades da nossa vida, às vezes a gente vai ter conflito com quem a gente ama, porque a gente não soube estabelecer limites, que existem chamados que são locais, existem chamados que são globais. E eu acho que o desafio é que às vezes eu quero manter pessoas perto de mim que não têm a visão pela qual Deus me deu. E como essa pessoa não consegue e não quer ver além, ela se contenta com o que está ali, ela começa a me chamar de louco. E eu vou ter que entender que algumas vezes, para a gente se manter amigos, é melhor separar um pouco. Abraão e Ló. Sim. Deus só mostrou a terra para Abraão quando Ló saiu de cena. Porque a visão de Ló era local. Mas o chamado de Deus para Abraão era global. Uau. E algumas vezes nós estamos nos agarrando ao fato de que gostamos de pessoas e às vezes como pastor, como líder, a gente quer pessoas leais a mim. E eu vou dizer para o senhor, eu não quero pessoas leais a mim, eu quero pessoas leais ao propósito. Por quê? Porque é na tentativa de ser leal a mim que você pode atrapalhar o meu propósito. Uau. O Pedro tentando ser leal a Jesus, cortou a orelha do cara, do mal, que estava, na verdade, Jesus só estava vivendo o propósito. Então, gente às vezes leal a mim e não ao propósito, por não entender para onde Deus está conduzindo, pode atrapalhar a situação. E eu acho que esse é o ponto que precisa ser resolvido. E eu sei para onde eu estou indo, confio em Deus e vou ter que aprender a lidar com esses níveis de relacionamentos para que eu não fique agarrado emocionalmente a pessoas que vão se tornando parasitas. Ou seja, um relacionamento que não há um fluir de ambas as partes, apenas um sugar. E aí vai ficar complicado. Ou seja, algumas vezes, para continuar avançando, tem que deixar Jonas sair do barco. Ele vai para o propósito dele, e eu vou para onde eu vou, e o reino de Deus vai avançando. E essa é uma das tempestades que nós enfrentamos no longo da vida. Exatamente. Se você não tiver edificado para a tempestade, você vai querer edificar na tempestade. Exatamente. Aí dá ruim. Fica muito difícil. Fica ruim. E quando nós falamos de entre gigantes, existem pessoas que elas já olham por nome, já dizem, cara arrogante, prepotente. Entre gigantes é justamente ter essa mentalidade. E quando você tem de fato uma mentalidade, você usou um texto no carro, gente, fugiu agora da minha memória. De Paulo, 2 Coríntios 6, dilatai-vos. Dilatai-vos. É quando você tem a sua mente dilatada, aberta, você suporta esse tipo de desafios. Porque eu estava até falando com minha esposa, eu falei, olha, para mim, que recebi uma visão de Deus, foi difícil. Imagine para as pessoas que estão recebendo uma visão de Deus através de mim. Uma outra coisa também que é muito difícil,
falar de picanha maturada, para quem está acostumado a comer cebola e pepino. É verdade. Então, se você não tiver maturidade suficiente para lidar com essas pessoas, você acaba matando elas também. Você acaba pisando, atropelando algumas pessoas. Então, é até a maturidade que Abraão teve. Ló, até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui em diante, você vai seguir a sua vida e eu vou seguir a minha. E quem sabe, é o que eu penso, quem sabe de fato quem ele é e quem ele está servindo, ele sabe para onde ele vai. Porque independente da geografia que Abraão pisasse o pé, ele sabia que a prosperidade ia chegar. Então quem tem mentalidade gigante, ele entende a coisa. A geografia pode ser limitada, mas a visão não tem limites. Então você está lá no interior e aí de repente Deus começa a te mostrar. Não, Deus não te mostrou São Paulo. Deus não te mostrou o Brasil. Deus te mostrou as nações. E aí quando você olha para o tamanho do chamado que Deus tem para a sua vida e olha para o seu tamanho, e agora? Como que... Aí eu penso, né? Quando Deus chama Davi, o processo, Deus chama Davi, vai ungir ele 3 vezes. Primeiro Deus vai ungir Davi dentro da casa dele. Depois Deus vai ungir ele na parentela em Judá. Depois em toda Israel. Porque Deus não trabalha de fora para dentro. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. E esse trabalhar de dentro para fora, às vezes é doloroso demais. Por quê? Porque a gente não vê. Mas a gente sente. Exatamente. A gente não está vendo nada, mas a gente está sentindo tudo. Porque é doloroso ouvir grandes promessas, mas de repente você está vivendo uma vida pequena demais. E a gente não entende que o que Deus está fazendo é te escondendo, o que Deus está fazendo é que você desça cada vez mais. Porque quanto mais profundo você for, mais extenso você vai se tornar. E para entender isso aí, Lucas, nos seus 20 anos de ministério, foi fácil? Não. A primeira vez que eu me deparei com essa expressão de estar entre gigantes foi quando eu li um livro do John Maxwell, que é Correndo com os Gigantes. Primeiro já me assustou, correndo com os gigantes. Como assim correr com o gigante? Eu pensei que eu ia lutar contra os gigantes, não correr com os gigantes. E ele me fez lembrar do texto poderoso de Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. E Hebreus 12 continua dizendo sobre correr a corrida da carreira que nos está proposta com uma nuvem de testemunhas. E uma das interpretações do que poderia ser a nuvem de testemunhas é os heróis da fé de Hebreus 11. Então é correr com os gigantes, ou seja, é continuar a mesma corrida que eles começaram. E os gigantes que estão falando é o de Hebreus 11. O que me deu muita esperança. Por quê? Porque os gigantes, os heróis da fé de Hebreus 11, não eram perfeitos, eram perseverantes. Uau! Todos eles tiveram as suas dificuldades, Verdade. Todos eles tiveram os seus defeitos, mas nenhum deles desistiram. Por isso que é uma corrida olhando para o autor e consumador da fé. E essa é uma verdade que eu aprendi com Jesus em Apocalipse. Qual é? Ao que vencer, não é ao que chegar primeiro. Então, ainda bem que não é ao que chegar primeiro, é ao que vencer. Eu tenho que manter a corrida. E manter a corrida vai exigir prudência em saber a hora de acelerar, nunca parar. Mas, às vezes, é aquilo que a Bíblia chama de correr com paciência. Cuidado para não dar o pico na hora errada. E quando você precisar, não tem fôlego. Então, aprenda a lidar com isso. A segunda vez que eu me deparei com essa expressão gigantes, e aqui entra a resposta, foi com o livro Correndo com os Cavalos, de Eugene Peterson. Quando ele fala de Jeremias. E eu acho que o desafio foi, apóstolo, ter que lidar com algo que poucas pessoas têm a coragem de admitir. E eu tenho a coragem de admitir a inveja. Uau. Por quê? Porque quando você tem um monte de promessa e você não vê ela se cumprindo na sua vida, no tempo que você queria, e vê nos outros, e algumas vezes acontecendo nos outros, e você sabe quais foram os caminhos tomados nos bastidores para aquela pessoa chegar,
Ah, dá muita raiva. Meu Deus. Dá muita... Se Asaf, que trouxe o céu para a terra, foi capaz de derramar o seu inferno diante do céu, quando Asaf disse no Salmo 73, Deus é bom, e isso não tem nada a ver com ele, mas quanto a mim, eu quase me desviei, tendo a inveja dos ímpios. Uau. E o profeta Jeremias, no capítulo 12, diz, Deus, quem entra numa batalha contigo, perde. E mesmo eu sabendo que eu vou perder, eu vou batalhar. Por que que dá certo para os outros que fazem errado? E por que está dando errado comigo que está fazendo certo? E a resposta de Deus foi a resposta que eu precisava nesses 20 anos pregando. E todo dia, eu vou dizer para o senhor, é a resposta que eu preciso todo dia para a minha vida. Qual é? Jeremias, se você correndo com os homens já está cansado, imagine se você estivesse correndo contra os cavalos. Nossa. Ou seja, se você está reclamando de situações que você consegue enfrentar frente a frente, imagina quando eu te colocar para enfrentar situações que você está em desvantagem. Você vai lutar como? Exemplo prático. Se hoje, com 5 funcionários, você já perde a cabeça, como eu vou te dar 50? Se hoje, com 10 agendas, você já reclama que está cansado, como que eu vou te abrir o ministério? Se hoje, só você, a esposa, o seu esposo, já disse que é complicado, ué, e os filhos? Ou seja, se você correndo com situações que estão à sua altura, você já está cansado, por que eu vou te dar mais desafio? Por quê? Se você em terreno plano já cansa, como que você vai correr Uau. no pântano do Jordão? E quando o terreno ficar mais difícil? E quando as coisas começarem a ficar mais complicadas? E quando você tem que sair de um voo para outro? E quando você tem que lidar com a publicidade do ministério? A publicidade do ministério. Porque no interior eu pregava e se eu falasse alguma coisa errada, ninguém ia saber. Mas... E como? Então eu entendi que eu estava alimentando a inveja porque eu estava me comparando aos outros e perdendo o privilégio de ver Deus trabalhando e dando resistência para que eu pudesse correr para além do meu tamanho, para que eu pudesse dar saltos maiores que a minha perna. Eu acho que as pessoas falam assim, e esse é um provérbio que eu não gostava da minha infância. Você não pode dar mais salto maior que a perna. Por que eu não gostava desse provérbio? Porque eu li a Bíblia. E a Bíblia diz que o salmista o tempo todo fala assim, Deus, me dê largueza. Alarga os meus passos. Ué, o que é alargar os meus passos? Dar passos maiores que a perna. O problema é que dar passos maiores por a perna sem a direção de Deus é loucura. Dar passos maiores que a perna na direção de Deus é fé. Ou seja, eu sei que eu não consigo, mas mesmo assim, Ele vai me dar a ligeireza das costas e eu vou conseguir saltar. Então eu tenho que parar de ver o que os outros estão vivendo e começar a ver o que Deus quer fazer em mim. E é nesse momento que, olhando para dentro de mim, eu percebi, eu não tenho que ficar invejando os gigantes, eu tenho que correr com eles. Corre com eles. Corre com eles. Deus vai me dar resistência o suficiente. Então, eu tive que aprender isso. Glória a Deus. É um texto que para mim me traz uma reflexão muito profunda. Atos, capítulo 16, quando Lucas fala sobre a dificuldade que Paulo e Silas, ambos viveram durante o dia inteiro e já na viração de um dia para o outro, aí ele coloca assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e adoravam a Deus, e os outros presos o ouviam. Isso aqui me mata. E de repente para quem? De repente, esse de repente, quando você lê, a impressão que dá é que eles passou um momento curto de dor, de aflição, e de repente as coisas aconteceram. E existem pessoas que olham para você hoje, vendo onde você está, e dizem, nossa, mas foi rápido. Não, cara, desde os 9 anos de idade. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, porque no longo da sua caminhada, claro que você viu os grandes, se é que eu posso colocar assim, né?
os grandes pregadores levantados por Deus, aqueles que você assistia na fita cassete, que você assistia no DVD, que você ouvia, que você lia, aí de repente você se vê sentado com eles. Eu queria que você visitasse 3 que você, de repente, você está sentado na mesa e fala, cara, olha com quem que eu estou sentado. Meu Deus do céu. Lógico, eu vou começar pelo começo, né? Eu vou começar por aquele que mais me influenciou na minha infância. Eu acho que dos anos 2000 para cá, na verdade, do fim dos anos 90 para cá, eu acho que não teve um pregador de uma linguagem pentecostal que não foi influenciada por ele, que é o pastor Marco Feliciano. Não tem como, esquece. Não tem. Não teve. E eu me lembro que na igreja Pura Fé, uma vez eu recebi uma mensagem de uma das filhas do pastor Marcos, porque ela estava indo em nossa igreja. E aí eu já fiquei feliz, olha, né, me ouvindo, eu ouvi o pai dela na infância. E aí depois ele veio ministrar na igreja e ele falou assim, olha, a minha filha está congregando aqui, né, então eu quero dizer a você que pastoreia certo, hein? Falei, tudo bem, pastor. E eu tá do lado daquele cara que me inspirou a infância inteira. E quando eu fui pastorear uma congregação nossa, eu fiz uma vigília que encheu a nossa igreja e o pregador que eu queria trazer era ele. Aquele dia veio a família toda dele e ele veio. Uau. E ele atrasou um pouquinho e eu tive que pregar um pouco. E como estava pregando, ele senta. Ai. Posso? Nossa. Eu acho que aquele dia ele estava pregando na minha igreja, me ouvindo pregar. Naquele dia, eu falei, meu Deus. E aí Deus me lembrou o poderoso texto do Salmo 113. Ele levanta o pobre do pó e do monturo e faz se sentar no meio dos príncipes do seu povo. Eu gosto de citar o pastor Marco Feliciano. Eu me arrepio todo, velho. Eu gosto de citar o pastor Marco porque o pastor Marco ministrou e pregou numa época, no finalzinho dos anos 90, dos anos 2000, quando Deus levantou ele, aonde nós olhávamos para os gigantes da época, eu garotinho. Mas será que tem chance para nós quando você olhava para o apóstolo, para o Gesiel Gomes, para o Gilvan Rodrigues, para o Gilmar Santos, em uma outra linhagem, uma linhagem não pentecostal, mas nós tínhamos outros, por exemplo, na década de 80, nós tínhamos ali o Caio Fábio, depois o pastor Silas Malafaia na televisão, já assim, e assim, aí, meu Deus, será que tem chance para a gente? Aí de repente vem o pastor Marcos com 20, 28, 26, 27, e aí aquela esperança de que Deus pega a gente do nada e levanta. Então o Marco foi, com certeza o Marco foi essa experiência assim surreal na minha vida. Então, e eu ainda tenho contato com ele, poder falar com ele, pastor Marcos, eu amo demais a vida do pastor Marcos Feliciano. Teve que ir na sexta-feira aqui na cidade. Que maravilhoso. E você falando aí rapidinho, eu me lembrei de uma palavra profética pregada por Helena Camboriú, que foi o sonho de José. Nossa. O sonho de José fez com que a gente acreditasse que Deus iria nos levar a Não, quem da nossa época, essa mensagem, o sonho de José, foi maravilhoso. Mas 2 pessoas que, meu Deus do céu, olha, recentemente, quando eu era criança, perto da minha casa, tinha uma igreja chamada Saga Nossa Terra. E quando eu era criança eu tinha um sonho de pregar na Saga. Sonho. Passou o tempo. Nunca preguei na Saga. Mas esse ano eu recebo um convite para ministrar na Saga em Brasília, que é a sede. Uau. E eu recebi uma mensagem, até na hora quando acontecem coisas assim, eu falo com o meu pai espiritual, o meu bispo, o bispo Bruno, e eu recebi uma mensagem que o bispo Rodovalho queria me ver, o Robson Rodovalho. E eu, meu Deus do céu,
eu comecei a tremer. E aí, há poucos dias atrás, eu estava pregando junto com ele, ao lado dele, em 3 conferências juntos. E eu olhava assim para aquele gigante da fé. E eu, um garotinho, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele me disse, Deus está te levantando um profeta para um novo tempo. Então é por isso que você precisa estar aqui. Então, ele também, com certeza, o bispo Rodovalho, com certeza, foi maravilhoso de poder pregar. E ele ali me ouvindo, eu falei, meu Deus do céu. Ai, Senhor, se eu falar alguma coisa errada, que ele me corrija. E eu acho que o último, não menos importante, muito pelo contrário, eu ainda não tive o privilégio de pregar ao lado dele, mas de poder estar participando do mesmo púlpito que ele, do mesmo evento que ele, tá ali junto, vivendo tudo que Deus está fazendo, com certeza, foi o pastor Silas Malafaia, pelo fato da minha infância toda assistindo ele na TV. Então, independentemente das opiniões, o evangelista que o pastor Silas e todo dia na Band, eu peguei na época da Band, teve a RTV, depois a Band, teve a Record, e eu ouvia e levantava para a escola 5 da manhã, ele começava a pregar 5h30 o programa dele, e eu assistia até às 6. Várias vezes eu assistia. E uma das mensagens é um texto que eu nunca mais esqueço, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro refinado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu tinha 13 anos quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez. E eu me lembro que ele pregou aquele dia rompendo em fé. Uau. E eu nunca mais me esqueci que eu precisaria romper em fé. Então, estar com o pastor Silas, pregou em nossa igreja, eu abri o culto, eu passei para ele. E aí ele me citou na mensagem que eu tinha citado um texto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que foram privilégios assim. E tantos outros. O pastor Cash Luna da Guatemala. Tantos outros que Deus me deu a graça. O meu próprio bispo, meu pai espiritual, o bispo Bruno, que me conheceu quando eu tinha 19 anos. Magro. Então eu acho que foi acontecendo. E Deus foi fazendo. E o privilégio de estar aqui entre os gigantes também, que quando eu vi a arte, aí eu vi o pastor Josué Brandão. E eu já estou dizendo para ele, o senhor já diga para ele, que eu preguei muita mensagem dele, tá? Depois eu tenho que abençoar a vida dele. Eu preguei muita mensagem dele. Meu Deus, me abriu muita porta. Preguei muita mensagem do pastor Josué Brandão, maravilhoso. Então, é um privilégio mesmo viver isso. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom, né, poder ouvir que estes homens marcaram e continuam marcando, né, a vida de muitas pessoas. Exatamente. Uma coisa, sabe, Lucas, já pra gente, já pro final, porque daqui a pouco a gente vai estar no hotel Dubai. Dubai é uma grande nação. Para as pessoas que estão nos assistindo, né, talvez você olha para o Lucas, olha para o apóstolo Walter e tantos outros, e você acredita que você não vai chegar lá. Uma coisa que eu queria que todos vocês entendessem, que nenhum gigante nasceu grande. Então o processo é necessário, respeitar o processo. Ontem as pessoas me fizeram chorar demais, né, no nosso culto de ação e graça ao Senhor pelo meu aniversário, porque eles mostraram para a igreja de onde eu saí, porque muitos não sabiam. E quando eles foram mostrando a nossa história, automaticamente as pessoas disseram, poxa, se ele chegou até aqui, eu tenho certeza que eu também posso chegar. Então o gigante não nasce grande, ele se torna grande porque ele se torna uma pessoa totalmente resistente aos processos. Respeite o processo, porque se você suportar o deserto,
Deus te coloca no palácio. Com Deus te certeza. coloca no palácio. Então eu quero ser grato, Lucas. O tempo nosso aqui curtinho demais, mas que, Maravilhoso. dependendo de mim, não teria nem a nossa aula ou até, mas a gente precisa ir. Para mim foi um prazer muito grande. Prazer, meu apóstolo. Eu tive o privilégio de te ouvir pela primeira vez e não vou me esquecer. Ano passado, no Mergulhados na Presença, e houve silêncio por quase meia hora. Meu Deus do céu, que mensagem. Você que não assistiu ainda, vai ali no perfil do Mergulhados na Presença. E você que não foi no Mergulhados na Presença, vai esse ano, porque Lucas eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Em Vitória da Conquista. Lucas, um prazer muito grande. Prazer é meu, apóstolo. Poder te receber aqui. E eu queria que você deixasse aí para essa juventude, deixasse aí para essa geração que te ouve uma palavra, resuma aí uma palavra para essa geração que acredita que mesmo estando em lugares que ninguém acredita que ela pode sair de lá, mesmo ela olhando para ela e vendo que ela é pequena demais, você acredita que ela pode se tornar grande e sair de lugares pequenos? Uma palavra para a nossa geração que talvez olha para a situação, para a geografia, para o lugar que você está. Às vezes, a grandeza de alguém que se tornará gigante é a capacidade de encorajar a si mesmo. Se você esperar que os outros te encorajem, na maioria das vezes você não vai ter. Até porque você vai começar a decidir a ver além do que eles conseguem ver. Então você tem que se encorajar através da palavra. Seja disciplinado. Disciplinado na sua vida de oração, disciplinado na sua vida diária todos os dias. Se você não é fiel no pouco, você não pode viver muito. Tem que ser fiel no pouco. Terceiro, agarre as oportunidades e pare de ficar escolhendo coisas em situações que você não tem esse direito. Eu estava pregando para qualquer agenda que me aparecia, qualquer culto. Se fizesse um culto pé, eu estava pregando. Porque era o meu momento de aprender e praticar tudo que eu podia. Quarto, não reclame de agenda vazia agora. E use esse momento que parece ser ocioso para você fazer bagagens. Porque quando as coisas acontecerem, você não vai ter tempo para isso. Ou você usa esse tempo para que depois não se ouça da sua boca dizendo: se eu tivesse aquele tempo. O momento é agora. O momento é já. O momento é hoje. E é você quem Deus escolheu. Para de olhar para a sua circunstância. Comece para olhar para o tamanho da promessa. Seja disciplinado o suficiente para quebrar os seus próprios limites e a sua própria mentalidade. Não tenha medo de quem fale que você é aquilo ou aquilo outro. Acredite no que Deus disse a seu respeito. E avança. Quem começa a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. Obrigado a você. Deus possa abençoar cada um de vocês. Não só assista, mas reassista, anote, porque eu tenho certeza que muitas pérolas serão extraídas deste podcast. Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.